a parábola do joio e do trigo, Mateus 13, 24. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Versículo 25. Mas dormindo os servos, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que tem então o joio? E ele respondeu: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe perguntaram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa, a colheita. E por ocasião da ceifa, da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Olha só que interessante. Eu quero fazer umas observações aqui antes de ir para a explicação da parábola, ok? Primeira observação: a semente do Senhor é o trigo. A semente do inimigo é o joio. Os servos só conseguiram distinguir entre o joio e o trigo depois que ambos começaram a crescer e dar frutos. Entenderam isso? Olha que coisa. Veja bem, quem semeou o joio, a semente má, foi o inimigo. E quando foi que ele teve oportunidade para semear o joio no meio do trigo? Quando os servos, os obreiros, dormiram. O que isso significa? Que o Senhor nos deu a responsabilidade de cuidarmos da sua lavoura. Se nós dormirmos na fé, se perdermos a vigilância, daremos ocasião para que o inimigo venha e semeie no meio da lavoura do Senhor uma semente estranha, o joio. Os servos, ao identificar o joio, pediram autorização para arrancá-lo fora. Só que ambos cresceram juntos, o joio e o trigo. Suas raízes se cruzaram. De repente, o joio é o pai do trigo, é o filho do trigo, a esposa do trigo, a mãe do trigo, o amigo de infância do trigo. Alguém com quem ele tenha pego amizade, tenha desenvolvido um carinho, um relacionamento. E se agora, depois de grandes, mesmo tendo nós a capacidade de pelos frutos identificá-los, distingui-los, se formos tentar arrancar o joio fora, pode ser que numa dessa arranquemos também o trigo, por conta das raízes de convívio e relacionamento que se formaram por crescerem juntos, pelo convívio. Então temos que suportar até o fim, ambos juntos. E por ocasião da colheita, daí então o Senhor dará ordem, e os ceifeiros colherão, arrancarão da sua lavoura o joio, amarrarão em feixes e os lançarão no fogo. E o trigo será colhido e guardado no seu celeiro. Entenderam isso, meus amados? Então, você que é pastor, você que é líder, não durma. Porque se você dormir, o inimigo semeia o joio. Você só vai conseguir distinguir entre eles quando ambos crescerem e derem frutos. E vai ter que suportá-los juntos
até o fim. Até o fim. A sua pregação terá que ser muito mais rica em detalhes, para que o convívio do joio com o trigo não venha de alguma maneira influenciar o trigo. Então você vai ter que gerar na mente do trigo, pela ministração, uma palavra que o faça manter-se na justiça, e mesmo convivendo, tendo alguma ligação com o joio, não se deixar influenciar por ele. Então a pregação é muito mais delicada, cuidadosa. Beleza? Agora vamos à explicação que Cristo deu. Mateus 13, a partir do versículo de número 36, a explicação da parábola do joio e do trigo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhe: o que semeia a boa semente é o Filho do homem, ou seja, ele mesmo. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, é o enganador. E a ceifa, a colheita, é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem, ele mesmo, Jesus, os seus anjos, e eles colherão, arrancarão do reino todo o que causa escândalo, ou seja, os que tropeçam na palavra, e os que cometem iniquidade. A palavra iniquidade aqui esconde a palavra grega anomia, cuja tradução correta é transgressão, oposição, desobediência aos mandamentos, à lei de Deus, ou seja, a prática do pecado. Sendo assim, meus amados, os que serão arrancados do reino e lançados no fogo serão aqueles que causam escândalos, aqueles que tropeçam e acabam enfraquecendo as outras pessoas na fé, e aqueles que praticam a iniquidade, que transgridem a lei de Deus, que desobedecem os seus mandamentos. Logo, qualquer pregador que ensine a abolição da lei, ele é do diabo, ele tem em si o espírito do anticristo, e forma um rebanho de transgressores, de pessoas escandalosas e pecadoras, desobedientes aos mandamentos, à lei de Deus. Os tais serão arrancados do reino e lançados no fogo, e ali queimarão. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino todo o que causa escândalo, que enfraquece as pessoas, transgredindo os mandamentos, cometendo pecado, e os que praticam a iniquidade, os pecadores que transgridem a lei de Deus, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém? Deus abençoe vocês. Fiquem na paz.